boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando aqui no Ave Mais, esse canal que você, se não é inscrito ainda, pô, você tá errado com a gente, cara. Faz isso não, entra aí, dá seu like, se inscreva, a gente tá querendo chegar a 100 mil até o final do ano, será que é possível? Pega aí o link desse vídeo, espalha pra geral. A gente tá sempre chegando todo dia de manhã com o Acorda Vascaínos. E você sabe quem está com a gente no Acorda Vascaínos? É a NIT Quantic. É algo muito importante pra gente viver com qualidade de vida, não é isso? Estar com qualidade de vida. A NIT Quantic ajuda demais a você conseguir isso. A NIT Quantic é uma distribuidora de produtos naturais voltados exatamente para isso. Para qualidade de vida, promoção de saúde e beleza. Desde 2018, a NIT Quantic atua no mercado de produtos que buscam nos elementos da natureza a fonte para uma existência mais saudável e sustentável para o planeta. O propósito da NIT Quantic é proporcionar a você condições de manter sua frequência em equilíbrio para viver da melhor maneira possível. Com mais energia para atingir suas metas, felicidade para aproveitar intensamente os seus dias e autoconsciência para ficar em harmonia com você mesmo e o mundo à sua volta. Experimente os produtos da NIT Quantic. Quer conhecê-los? Entre no site www.nitquantic.com.br, faça o seu pedido, a NIT Quantic entrega em todo o Brasil, sempre mantendo a excelência no atendimento. Prioridade da NIT Quantic é você. Como pedir? Através do site e também através do e-mail, contato@nitquantic, com C no final.com.br, e no WhatsApp 021 97301 0885. E se você quiser ir na loja física, eles estão em Caraí, Niterói, na rua Ator Paulo Gustavo, 426, sala 601. NIT Quantic, a frequência da sua saúde. Eu quero falar hoje sobre o goleiro Léo Jardim, jogador que eu conheço há muito tempo, Léo Jardim é um cara que eu tenho uma relação mais próxima, na época em que trabalhei como assessoria de comunicação, e tive uma relação muito próxima dentro do Grêmio, e lá conheci o Léo Jardim, na época jovem, reserva do Marcelo Groi, mas já demonstrava valências espetaculares. Goleiro dos mais plásticos, mas muito jovem, ainda buscando melhorias, mas foi para a Europa e conseguiu catapultar a sua carreira, jogando em grande nível na França, em grande nível em Portugal, e em 22 é contratado pelo Vasco para ser o goleiro. Joga 23, debaixo de uma sombra de um outro grande goleiro que o Vasco contratou, o Ivan. O torcedor do Vasco fica naquela dúvida, porque o Ivan foi primeiro contratado, vindo da Rússia, e o Léo Jardim chega depois, e o torcedor ficou naquela de, pô, é injusto, porque o que chega depois passa a ser titular. E ele segura essa barra. Qualquer falha dele, bota o Ivan. Qualquer momento de lapso dele, bota o Ivan. Só que o Léo Jardim, com muita personalidade, passa por uma turbulência gigantesca no Vasco, naquela época ali do Maurício Barbieri, no início do Ramon Dias, mas é fundamental em muitos jogos no segundo semestre de 23 para manter o Vasco na primeira divisão. Vem o 2024, mais consolidado, ele faz de novo uma grandiosíssima temporada, é convocado para a seleção brasileira. O Vasco faz uma boa campanha na Copa do Brasil e ele é muito responsável porque o Vasco vai em muitos jogos, praticamente todos, disputa por pênaltis. Foi assim contra o Água Santa, foi assim contra o Fortaleza, foi assim na Arena da Baixada contra o Atlético do Paraná e ele arrebenta. Ele pega pênaltis decisivos e consegue classificar o Vasco para a semifinal da Copa do Brasil. Então é um goleiro que ganhou a confiança do torcedor. Mas é claro, oscila como todo goleiro. É um goleiro que tem deficiência, por exemplo, com os pés, é algo que ele tem que melhorar, só que o Léo Jardim é muito jovem, é muito novo. Mas ele tem um contrato até o final desse ano com o Vasco, 2025. O Vasco vive um momento de dúvida em relação ao seu futuro por conta de todas as brigas que todos vocês já sabem. Questão de briga dos sócios, 777, a ICAP, seja lá quem for, com o CRVG. Briga do Vasco aí para pagar suas dívidas, pedindo recuperação judicial, sempre envolvido em problemas, sujo no mercado, tentando limpar seu nome, com dificuldade para contratar,
por conta de receio de jogadores, de vir para cá nessa turbulência. Jogar no Vasco é pra gente que tenha muito peito. Você precisa ser muito bom de cabeça, psicologicamente ser muito forte. Mas também tem uma coisa, indo bem, a sua carreira decola demais. Você é jogado lá na frente. O Vasco é um clube enorme, gigantesco, mas a responsabilidade é proporcional. E o Léo Jardim é um goleiro que sente isso e que tem muita gratidão pelo Vasco, sabe disso. Porém, o Vasco, em função de todos esses problemas que eu passei e coloquei aqui para vocês, tem rabos presos lá atrás. De uma SAF mal elaborada, de uma SAF mal gerida, de um parceiro que não cumpria. Não se sabe ainda como era feita essa situação de aporte, se era dinheiro reemprestado, se não era, se era uma pirâmide. É algo que está se discutindo. Não somos nós que vamos colocar aqui porque não temos prova. Mas a gente tem um indício, porque uma empresa que chega como a 777, com o seu mandatário Josh Wanda dizendo vai ser o último ano de orçamento desigual para o Flamengo, e fale e vai à falência, desculpe, é algo surreal, incongruente, né? Mas em função dessa gestão errada, muitos problemas ficaram para trás. Muitas dívidas, muitos acordos. E até o ano passado, é recente, gente. Até maio do ano passado, eles estavam aí. E alguns jogadores têm esse resquício. A grande maioria desse elenco. João Vitor, Léo Jardim, Puma, Paier, Verrete. Tudo foi contratado sobre a égide da 777 ainda. Da Vasco SAF com a 777. E isso paga preço. E hoje, sem querer proteger, até porque vocês me conhecem, se a gente tiver que criticar, vai criticar. Mas eu tenho falado isso aqui. Se tem uma coisa que eu conheço do presidente Pedrinho, é o seu grau de honestidade, é a sua capacidade de entender, porque ele foi atleta, já passou muito por isso. O maior indício foi o pedido para resolver logo as questões trabalhistas, em função de ter passado por atrasos sistemáticos no Vasco. O pai dele também passou isso quando funcionário do Vasco. Então o Pedrinho, eu tenho certeza que discute, como foi, por exemplo, o Paier, que tinha aí uma possibilidade de passagens, não estava em contrato, família, e ele foi lá e bancou. E trouxe o cara, porque ele sabe que isso é fundamental, porque o futebol é a mola propulsora de toda essa bagaça. O futebol vai bem, tem patrocínio, não tem problema de justiça, não tem briga com torcida, não tem falcatrua, não tem... Sabe? Futebol indo bem, o futebol passa por cima de tudo. Ou vocês acham que o Vasco viveu esse céu de brigadeiro durante os anos 80, 90 e 2000, tranquilo. 2000 não, né? 2000 só até 2000. 2000 pra frente foi uma bagaça também terrível. Mas, vocês acham? Não. Problemas eram muitos, recorrentes. O Vasco sempre foi um clube difícil em termos de grana, de gestão, precisava de ajuda, eram os grandes comerciantes portugueses, eram os grandes beneméritos, era mútuo, enfim, o Vasco sempre viveu assim. Mas a bola, o Vasco ganhava títulos, ganhava prêmios. Vendia jogadores, mal, mas vendia, mas fazia sempre negócio, porque o futebol ia. Agora, a coisa escasseou. Então o Vasco sempre teve esse problema. Não é uma coisa de agora. Então o presidente Pedrinho viveu isso muito. E ele está pegando muitos rabos de foguete, tentando apaziguar, tentando resolver. Recentemente até foi uma matéria feita pelos companheiros do GE, de luvas que estariam atrasadas. Na mesma hora, a gestão soltou uma nota desmentindo. Não, isso aí é coisa que tem que ser passada, mas... são coisas que já foram acertadas, coisas que já foram equacionadas. A preocupação sempre de justificar questões de possíveis atrasos. Eu acho isso bacana. Acho que de alguma forma é mostrar dignidade, caráter e respeito pelas pessoas. Você pode dever, claro, todos devemos. Mas você não dar satisfação, para mim, é o pior. Você precisa dar satisfação. Você precisa estar sempre pontuando as pessoas. Ó, cara, tá atrasado, mas eu vou te pagar, fica tranquilo, não deixo de pagar. Você precisa se incomodar com aquilo. Isso aí é muito sério. Então, o Pedrinho pegou alguns rabos de foguete, um deles foi do Léo Jardim, jogador muito valorizado, jogador grande, jogador que interessa a clubes, claro, goleiro nível seleção. Goleiro é uma posição difícil, tem que ser um grande goleiro para começar uma equipe. E aí começam a pipocar. Cruzeiro, que ontem desmentiu, Bahia... o Benfica ontem, a informação que a gente deu no News. E eu vejo muito torcedor dizer, o Léo Jardim ele é mercenário, o Léo Jardim é aquilo. Eu acho isso
um discurso completamente falido. Por que ele é mercenário? Se você tem um valor a receber, se você tem uma grana que você está pendente, se os seus agentes que trouxeram você, também, gente que trabalha com você, também não recebe, sabe? Se os seus companheiros de clube não recebem, se tem algum problema e você se insurge contra isso, a ponto de dizer, se continuar assim eu vou embora, me desculpe, esse cara é tudo menos mercenário. Ele apenas está lutando pelo dele, é a mesma coisa. Poxa, eu detesto o Jean Davi. Vamos lá, o Galdames. Porra, ninguém gostava do Galdames. Pô, mas ele ganha 480 mil. Ele botou uma arma na cabeça de alguém? Alguém assinou esse contrato pra ele. Alguém resolveu pagar isso pra ele. Algum louco acertou isso. E aí, a culpa é do cara? Não, não é do cara. Me desculpe. A culpa é dele, se ele não correr, se ele não se dedicar. E é isso, a gente não pode falar do Léo Jardim. Que é um cara que se dedica, que é um cara que erra em campo, mas na maioria das vezes vai bem. Grande goleiro, excelente goleiro. A gente viu aí a final do Campeonato Carioca. O Fábio, goleiraço, 43 anos, papou um peru na decisão. Acontece, goleiro é uma posição braba. Eu sei porque eu gosto. É a posição que eu, nas minhas peladas e no meu futebol e no meu handball, sempre fui goleiro. É uma posição braba, porque tem dia que você é um herói, mas se você errar no último lance, você é o bandido. Então o Léo Jardim é um cara correto. O goleiro chega sempre cedo, trabalha mais, enfim. Então eu acho que se ele não receber... Só que eu acho o seguinte, a direção do Vasco tem uma responsabilidade muito grande, porque perder o Léo Jardim seria uma tragédia dentro dessas condições, porque ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Ah, mas se os empresários dele fizessem pressão em cima dele, de que ele não deve renovar contrato, porque meio do ano, como está acontecendo com o Ryan, que o Ryan é um pedido dele, é um pedido do staff dele, do pai dele, que foi atleta do Vasco, o Valquimar, foi campeão no Vasco, junto com o Pedrinho, Felipe, Juninho, com todos eles. Não, meu filho tem contrato até o final do ano, mas ele não vai sair deixando o Vasco na mão. Vamos renovar o contrato, estipula uma multa, quem vier comprar, comprou. A certeza de que vai ter proposta. O Léo Jardim não tem essa identificação toda com o Vasco. Mas é claro que, como profissional que é, vai querer receber aquilo que tem para trás e reconhece do Vasco. Agora, se o Vasco não valorizar, se o Vasco não pagar os atrasados, é ele o culpado? Me desculpe. Para mim não é. Ele não é o culpado por conta disso. Acho que é uma situação que vai ser resolvida. O Vasco está fazendo um esforço, o Vasco vai fazer um esforço para manter um dos seus principais jogadores. Um dos seus principais jogadores. Mas eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse discurso de achar que sempre o jogador é o errado. Tem jogadores que são errados. Tem jogadores que saem pela porta dos fundos. Tem jogadores que fazem... E muitas vezes em represália, a gente tá vendo aí o Manuel Capasso. Tá errado o Capasso? Não sei. Capasso é um cara que não tem relação nenhuma com o Vasco. Tem 2 anos e vai sair provavelmente no meio do ano livre. Mas o Vasco tratou bem o Capasso? O Vasco deu ao Capasso as oportunidades? O Vasco queimou cedo o Capasso? O Vasco emprestou o Capasso com um valor de fixação de passe capaz desse clube poder comprar? Enfim, tem várias situações, tem muitas variáveis. Somos nós que vamos julgar isso aqui. Mas... a gente tem que entender que tem casos e casos. Então eu acho que o Léo Jardim é um caso difícil, é um caso complicado, é um jogador que o Vasco está querendo valorizar. Eu já dei essa informação aqui com um salário dos mais altos, porque você vê o Verratti, chiou, reclamou, porque via ali Coutinho, Paê ganhando mais de 1 milhão, chega quase a 1 milhão, a informação é que chega a quase 900 mil o salário do Pablo Verratti. Mas é um cara que em campo se doa, é um cara que dá resultado, que faz gol, tá vivendo um momento difícil agora, mas é um cara importante pro Vasco. E o Verratti grita, tinha também algumas coisas para receber, os empresários também, mesma história. E esse é um problema do futebol, porque os clubes se veem reféns de jogadores em épocas de renovação de contrato, mesmo aqueles que estão em dia. É o Palmeiras que sofre com isso, é o Corinthians que sofre com isso, é o Atlético Mineiro, todos sofrem com isso. Ninguém não sofre com isso. Só que o Vasco sofre um pouquinho mais porque o Vasco tem a grana mais escassa. Mas eu acho que o Léo Jardim vai acertar, o Léo Jardim vai ficar. Acho que vai ser importante. Alguém botou ontem no chat à noite no News, eu concordo. Tem jogadores ali como o Paulinho, como o Jair, como o Léo Jardim, que não vão querer sair porque vão querer de repente garantir um Vasco na Libertadores, quem sabe ganhar uma Sul-Americana. É importante para esses caras como valorização ficar jogando num Vasco que joga num primeiro ano e vai brigar para não cair na última rodada, no segundo ano fica em 10º lugar. Não é isso que o jogador de futebol ganha
Ele ganha com títulos, ele ganha com conquistas, ele ganha com grandes atuações, com times competitivos que mesmo que não sejam campeões, mas que marcam. Então tá sempre em time que tá brigando por meio de tabela, que tá brigando para não cair, é ruim para esses caras. É muito ruim para esses caras. Então, o Léo Jardim tá nessa discussão. Não vou botar minha mão no fogo de que vai resolver, claro que não. Mas eu acredito que o Vasco vai fazer esse esforço e precisa fazer esse esforço. Acertar aquilo que tem de impendência com ele, com os companheiros, com a questão de empresários que também fazem parte. Sei que são dívidas antigas, mas o jogador não quer saber se o presidente A era na época 1 e hoje é o presidente B. O dinheiro é único. O valor acordado é o valor que tem que ser pago. Então a gente vai ter que esperar essa resolução para aí sim entender como é que vai ficar a situação do Léo Jardim. Mas eu torço, porque eu acho que o Léo Jardim é um patrimônio do Vasco, é um jogador que foi comprado pelo Vasco, é um ativo do clube, jogador que se identificou demais com o clube. Hoje tem alguns torcedores que com certeza, mas ele é ruim com os pés, tem que ir embora, bota o Daniel Fusato, depois vai sentir falta. O Léo Jardim é um grande goleiro, grandiosíssimo goleiro. Goleiro top 5 no Brasil. Jogador que salvou o Vasco nos 2 últimos anos. Então a gente não pode achar que, mas ele é ruim com os pés. Tem seus defeitos, né? Tem mulher bonita e homem bonito que tem defeito também. Ele é lindo fisicamente, mas tem um bafo danado. Fala mal, é mala, é mal educado. Não dá pra ser perfeito. Perfeito só Deus, amigo. Então não tem como. Então eu acho que a gente tem que entender que é uma situação profissional dele, de negócios, e tomara que o Léo Jardim possa ficar no Vasco. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Logo mais eu estou no Parque Jacarepaguá. Pô, conto com a presença de vocês, pô. Dá um pulo lá, vai fazer uma visita, você ali da região, próximo, ou da Barra, ou da Zona Sul. Pega lá um Uber, pega seu carro, vai lá no Parque. Pô, o shopping é maravilhoso. Pega um rango lá depois. É um shopping maravilhoso. Lá no Multitudes eu vou estar a partir das 18 horas. Tá bom? Grande abraço pra vocês, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Tchau.